Quero compartilhar uma palavra. Nós estamos vivendo um tempo muito importante como igreja. Eu vejo que Deus não faz nada, sabe, à toa. Acho que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Por exemplo, a localização desse prédio é uma localização estratégica. Quando nós viemos de Goiânia para cá, nós começamos a fazer reuniões em uma quadra, lá no Alto Mangabeiras, lá na Avenida Bandeirantes, numa quadra de futebol de salão. Fizemos reuniões ali. Um lugar enorme, com 5 pessoas num culto de ceia. Sabe, depois nós mudamos ali para Platina com o Francisco Sá. Ficamos ali um bom tempo. Um prédio também que nos acomodou ali durante um tempo. Depois nós mudamos ali para o Contorno, um prédio maior. E ficamos ali também por um tempo. E aprova o Senhor abrir essa porta aqui na região da Pampulha. Nós somos aqui para a Avenida de Baixo. E agora nós estamos aqui num prédio que é praticamente o dobro daquele que nós estávamos. Qual é o propósito disso? Porque Deus tem movido a igreja. Porque a igreja somos nós. Esses prédios ficaram atrás. Esses prédios hoje têm uma outra funcionalidade. Nem sei o que se passa lá nesses prédios, qual é a empresa que locou. Mas o que importa é que a igreja do Senhor está viva, a igreja está caminhando, a igreja está se movendo. Onde a nuvem de Deus vai, nós estamos. Sabe, Deus nos trouxe para a região da Pampulha. Poderíamos ir para qualquer outra região. Poderíamos ficar ali na região do Barro Preto. Poderíamos ir lá para a região sul, a região ali do Sion, do Mangabeiras. Mas por que nós estamos aqui na região da Pampulha? Você já perguntou isso? Você já parou para pensar nisso? Sabe, eu tenho meditado nisso nesses dias. E não é porque hoje eu estou à frente do trabalho com jovens, mas o meu encargo ele é para a igreja como um todo. E nós procuramos, nós os pastores no presbitério, nós procuramos ver a igreja como um todo. Indiferente se são os kids, se são os teens, se são os radicais livres, se é a rede casais. Nós procuramos vê-la como um todo. E qual é o motivo que nós estamos aqui? Se eu for falar no aspecto dos jovens, do qual eu trabalho hoje, nós estamos na região onde há a maior concentração de jovens de Belo Horizonte. Nós estamos aqui a uma rua de uma das maiores universidades da América Latina, sem falar nas várias faculdades que a rodeiam. Temos várias faculdades. Agora, você já procurou calcular qual é a concentração de jovens que há nessa região? É muita gente. Só que esses jovens não estão sozinhos. Esses jovens não vivem sozinhos. Esses jovens, pastor Sérgio, têm família, têm pai, têm mãe, têm tios, têm avós, que hoje provavelmente não conheçam a Jesus. Não conhecem a Jesus. E nós estamos aqui para salgar este lugar, para ser luz neste lugar, para fazer a diferença neste lugar. Fala para o irmão que está do seu lado, você foi criado por Deus para fazer diferença, para ser sal, para ser luz. Sabe, nós estamos aqui para isso. Mas olha aqui para mim. Deus, Ele não vai te usar de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus, Ele quer te capacitar para que você seja instrumento na obra dEle. Você está me entendendo? Você e eu somos uma ferramenta nas mãos do Pai. Eu mudo muito. E todas as vezes que eu vou mudar, requer uma aparelhagem para isso. Você desmonta armário, monta armário. Tira cozinha, põe cozinha.
tira quadro, coloca quadro. Fura a parede, põe parafuso, sabe? Então, seja, tenho feito isso algumas vezes nesses 7 anos. Colocar nesses 9 anos de casado. E quando você tem uma ferramenta específica para um determinado parafuso, é diferente. Esse dia eu estava conversando com o Mauro Henrique. Ele falou: pastor, por que o senhor não me falou? Eu tenho uma furadeira elétrica, uma parafusadeira, né? Uma chave de fenda elétrica. Você só coloca ela. Eu falei: meu Deus, isso é de Deus. E eu estou lá, esfola dedo e arranha tudo, porque não tem a ferramenta adequada. E às vezes você tem que dar um jeitinho, às vezes você tem que colocar 2 chaves de fenda, porque a boca do parafuso é maior, e a situação fica terrível. Mas Deus quer te usar de uma maneira específica, para um povo específico. Mas para isso, é necessário crescermos. É necessário, nós estarmos dispostos a sermos usados por Ele. A Bíblia fala que Deus, Ele pega uma pessoa incapaz, incapacitada, despreparada e capacita essa pessoa. Já ouviu isso? É Deus em quem te capacita, mas é necessário também que você queira ser capacitado por Deus. E o que eu quero compartilhar com você, o título dessa mensagem para você que vai anotar, é como crescer em todas as áreas da minha vida. Pastor Sérgio Carlos Ferreira, como eu posso crescer em todas as áreas da minha vida? De que maneira eu posso crescer? Como? A Bíblia fala lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento, ao treinamento, à habilitação dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Chegamos ao quê? Diga: pleno conhecimento. Fala para o irmão que está do seu lado: pleno conhecimento. Quem está comigo aí, diga amém. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em algumas áreas. Cresçamos em que, irmãos? Diga: tudo. Tudo. Por que você acha que eu tenho esse tamanho? Porque eu já comecei a crescer fisicamente. Pastor, isso tem a ver? Bom, se tem eu não sei, só sei que eu cresci. Sabe? Então, seja, naquele que é o cabeça. Meu irmão, olha aqui para mim, a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer em tudo. Quem é pai aqui? Quem tem filhos aqui, melhor dizendo? Sabe, é muito bom você ter filhos pequenos. É muito bom você ter um bebezinho ali, né? A mãe que amamenta, tem uma satisfação em amamentar. Mas imagina só, seu filho com 22 anos ainda mamando. Mãe, estou com fome. Sabe? Não dá certo. Não dá certo. Não dá até um negócio ruim. Não dá. Você tem um menino de 15 anos de idade. Mãe, quero tomar leite. Dá mamadeira. Aí pega lá, mamadeira e está lá. 18 anos de idade. Aí tem uma moça lá que está querendo fazer corte com ele. Que rapaz bonito. Aí um dia vai lá visitar a casa. Aí vê uma mamadeira lá. E você sabe que mãe fala, né? O que os filhos fazem? Mãe, não racha minha cara de vergonha, não. Não é assim?
Aí você chega lá, uai, o que é isso? Tem criança aqui? Não, isso aqui é do Juninho. Do Alberto Carlos Juninho. Como é que é? Tá lá, mamando leitinho na mamadeira. Diga misericórdia. Só as irmãs agora que não são casadas, diga misericórdia. Livra deste. Me dê um homem de verdade. Ou você não quer? Falei hoje pro curso do jovem, falou, você me avisa. Se você não quiser casar, você me avisa para eu não desperdiçar a oração, porque quando eu oro acontece. Então você me avisa logo. Sabe, oração é um negócio caro, você não pode ficar desperdiçando. Sabe, Deus quer que nós venhamos a crescer em tudo. Não estou falando somente no crescimento das células, da igreja, do reino de Deus, mas no crescimento que seja algo integral nas nossas vidas. Em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, eu sou professor de formação. Tem algum professor aqui? Levanta a sua mão, me ajuda aí. Professor, tem? Ó, aleluia. Professor de quê, santo? Hã? Administração. Tem mais professores aqui? Ó, professor de quê, santo? Matemática. Aleluia pelos matemáticos. De quê? Geografia, que eu sei. Ciências, ó. De inglês. Então olha só, meus irmãos, eu sou professor. Então nós precisamos, de fato, sabe, que as pessoas tenham conhecimento não só da área cristã, mas que você tenha conhecimento de todas as áreas da sua vida. Você que é um profissional crente, cheio do Espírito Santo, você tem que procurar ser o melhor na sua área. Tem que procurar crescer. O que Deus quer é que nós não venhamos a crescer de uma forma desequilibrada, mas equilibrada. Tem gente que só quer se especializar ali na sua profissão e esquece do Senhor. Está errado. Está errado. Nós precisamos crescer em tudo. Diga, crescemos em tudo. Sabe, Efésios 4:15 diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. Estou aqui querendo fragmentar áreas da sua vida. Mas a Bíblia fala que quando o Senhor criou as coisas, Ele não criou tudo de uma vez. Ele foi criando por etapas, por partes. Significa que há tempos para você crescer em algumas áreas. E há tempo também específico, oportuno para você crescer. Eu sou casado, pai de 2 filhos. Para eu fazer uma faculdade hoje, é muito mais difícil do que quando eu era solteiro. Concorda comigo? Ou não? Não tem nada a ver. Então vai, casa e tem 2 filhos para você ver. Quando eu era recém-casado, eu fui fazer violão, aula de violão, numa escola que a videira tinha chamada Tocarte. Aí eu fui fazer aula de violão. Só que para você aprender violão, você tem que estudar, tem que treinar. Não é só teoria. Você não aprende violão só com teoria. Você tem que bater a mão na corda. E aí o que acontece? Comecei a fazer. Era um momento oportuno, específico, para eu aprender a tocar violão. Por quê? Eu dava aula, eu tinha uma flexibilidade de horários para fazer, eu tinha tempo para estudar, não tinha filhos ainda, era recém-casado. Então, era um tempo específico para eu aprender a tocar violão. Todavia, eu desperdicei. Falei, depois eu aprendo. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, eu fui ser pastor, estava ali no campo, numa igreja local, não tinha ministro de louvor, e eu tive que aprender na marra. E os irmãos que me acompanharam nessa época, até hoje lembram com dor nos ouvidos, porque ficava lá, blém, blém, faz chover, blém, faz chover, blém, aleluia, que agonia, porque eu desperdicei um tempo específico da minha vida, sabe, meus irmãos, nós estamos aqui de fato para crescermos em tudo. Essa semana, ontem, para ser mais específico, nós tivemos uma reunião com um deputado federal
E ele estava falando que uma das maiores dificuldades que ele tem, quando ele vai montar a equipe que vai trabalhar com ele, é de achar pessoas qualificadas. Ele falou: pastor, tem muita gente querendo trabalhar comigo, mas são pessoas desqualificadas, pessoas que não sabem nem mesmo o que ele vai fazer. Fala: olha, é difícil para você achar advogados, administradores, gestores, é difícil. Dentro das igrejas está difícil, porque as pessoas não querem se especializar, as pessoas não querem crescer, as pessoas não querem estudar. Quem está me entendendo aqui? Sabe, meus irmãos, às vezes você perde uma grande oportunidade, porque lhe falta uma especialização, porque lhe falta, sabe, a conclusão de um ensino médio, por exemplo. Às vezes você perde uma grande oportunidade salarial, de crescimento. Tenho falado com os jovens aqui. Você que é pai, me ajuda nisso, em nome de Jesus. De fato, nós temos um chamado para gerar pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, que vai fazer diferença na sua geração. Nós temos muitos jovens com o chamado de Deus. Quantos jovens aqui têm um chamado da parte de Deus? Levanta sua mão e dê um glória a Deus bem alto. Mas eles acham o seguinte: há um período, filho, do chamado e do cumprimento deste chamado. Há um período. Às vezes esse período vai durar 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora, mas nesse intervalo, o que você vai fazer? Nesse intervalo de 4 anos, o que você vai fazer? Vai ficar sentando em banco de igreja, esperando o tempo do cumprimento desse chamado? Não. Presta um vestibular, entra para a faculdade e começa o seu ministério lá dentro. Começa a ganhar suas vidas lá dentro. Começa a gerar os seus discípulos lá dentro. Sabe, Deus não ganha nada com a nossa ignorância. Não ganha. Não ganha nada com a nossa ignorância. Então nós precisamos crescer. Sabe, pastor, como eu posso chegar ao pleno conhecimento da verdade? Conhecendo a palavra de Deus. Sabe, como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso crescer em Deus? Crescer em Deus, crescer em tudo é um mandamento que o Senhor nos deu. A Bíblia fala que nós devemos crescer em tudo. Devemos crescer em tudo. Sabe, e olha só, eu admiro muito o pastor Azemar. Eu admiro muito o pastor Azemar. Admiro muito a pastora Janaína. Pastor Azemar, você conversa com ele sobre tudo. Você pode conversar com ele sobre qualquer assunto que às vezes ele não é específico, mas ele sabe falar sobre aquilo. A sua pastora é escritora. Chique, né? Eu posso falar, minha pastora é escritora. Sabe? São cultos. Você vai conversar com o pastor Aloísio, com o pastor Naor, são pessoas cultas. Pastor Aloísio, falo para você, ele já superou em muitos aí, grandes escritores seculares, em número de obras. Isso é literatura, isso é cultura. Uma cultura evangélica, mas é cultura. Você é edificado ao ler esses livros. Não somente no aspecto espiritual, não, mas no aspecto natural também. Quando você lê, você está, de fato, tomando informações importantes, que serão determinantes e vivas na sua vida. Alô? Os irmãos estão muito calados. Talvez o que eu estou falando você não goste. Sabe, mas é algo importante. É difícil você ter crianças que querem ir para a escola pela manhã. Às vezes você tem que ir lá acordar, tem que calçar o tênis, tem que pôr o uniforme, tem que carregar o menino que está meio bambo de sono. Mas por que nós levamos todos os dias à escola? Porque é algo importante para ele. E para nós não é? Oi. Sabe, queridos? Então, crescimento, ele é de fato uma mudança. Todos devem perceber se você está crescendo ou não em Deus ou em outras áreas. Todos nós. Quero compartilhar com você rapidamente
alguns princípios que falam a respeito do crescimento. Alguns princípios que falam a respeito daquilo que Deus tem para nós, como homens, como mulheres de Deus. Sabe, o crescimento ele é um processo e não um fim em si mesmo. O crescimento ele é um processo. Nenhuma criança cresce de uma vez. Acredite em mim, minha mãe já me pegou no colo. Acredite em mim, certo tempo estava dentro da barriga dela. Sei que às vezes é difícil você perceber isso, mas é verdade. Pergunte ela. Sabe, eu não cheguei a essa estatura de uma vez, foi um processo. É um processo, o crescimento ele é um processo. E nós precisamos de fato ter clareza a respeito disso. Qual é a importância da instrução na nossa vida? A instrução faz você ganhar tempo. A instrução faz você ser livre do erro, do engano. Posso te dar um exemplo? Você vai pegar um ônibus, vai tomar um ônibus aí. Passagem de ônibus é quanto? R$2,60. Aí você entrou, paga ali R$2,60, só que você dá uma nota de R$5. E aí o cobrador retém os R$5. E você passou ali a catraca, a roleta, como você queira, vai, senta lá e fica por isso mesmo. O que está faltando? O troco. Mas se você é uma pessoa que não tem conhecimento, que você tem direito ao troco, você vai ficar sem ele. Você vai ficar sem. A pessoa vai reter ali para ele aquele troco. E você vai ficar no prejuízo. Mas você já tem conhecimento que você tem direito ao troco. Pastor, mas isso é muito óbvio. É óbvio mesmo. Mas às vezes nós perdemos no óbvio. Nós perdemos no óbvio. Certa vez numa competição de lenhadores, tinha lá um senhor velho, experiente já, muitos anos, às vezes até cansado fisicamente, e foi competir para ver quem derrubava mais árvores. E colocou um jovem lá, vigoroso, forte, e colocaram um machado na mão de cada um deles, e soltaram eles na competição para ver quem derrubava mais árvores. E está lá o jovem, né? Bem frenético, sincronizado, ritmado, ali nas suas machadadas, enquanto aquele senhor pegava, dava uns 5, parava e amolava o facão, o machado. E o jovem lá, e ria, falou, não, estou muito na frente dele, vou ganhar fácil. Para surpresa desse jovem de todos, a primeira árvore que caiu foi daquele senhor. Foi daquele senhor. E o jovem indignado, foi como? Eu sou forte. Eu dava machadadas, e lascas caíam. E a sua caiu primeiro. Mas qual era a diferença? Que aquele senhor parava para afiar o machado. Enquanto o outro ia, o machado ia ficando cego. O corte diminuía. Mas aquele senhor parava para afiar o machado. O que significa isso, pastor, em afiar o machado? É você se especializar, é você, de fato, aprender mais, até mesmo sobre aquilo que você faz. Se você é um advogado, você vai especializar mais. Se você é um professor, vai lá fazer cursos, seminários. E nós, como servos de Deus, também não podemos ficar parados. Quem está me entendendo? Sabe, eu quero te mostrar rapidamente 4 princípios espirituais acerca disso. O primeiro deles fala do conhecimento. Oséias 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Diga misericórdia.
Quantos de nós temos rejeitado o conhecimento? Porque nós rejeitamos o conhecimento, muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida. Rejeitamos o conhecimento da palavra de Deus. Recusamos a ler a palavra de Deus. Recusamos a fazer um curso, a fazer um retiro. Diga, isso é pecado diante de Deus, porque você está rejeitando instrução. Quando você rejeita a instrução, quando você rejeita o conhecimento, você é prejudicado, porque até o Senhor mesmo fala que vai te esquecer. Como assim, pastor? Porque de fato Deus não ganha nada com a nossa ignorância. Ele vai procurar usar aquele que está buscando mais, aquele que quer mais, aquele que está com mais fome, aquele que quer conhecer mais. É isso que Deus quer. Toda cozinheira que se preze, o que ela mais ama é quando as pessoas comem muito da comida dela. É ou não é? Tem alguma mulher boa de cozinha aqui? Não é desse jeito? Quando você faz aquele comida, aquele banquete, e as pessoas só beliscam, você fica frustrada. Você gosta daquele que come muito. E para aquele que come muito, você até dá mais para ele. Fala, meu filho, toma mais doce aqui. Toma mais aqui. Pastora Luiz não gosta de doce de goiabada. E aí ele foi numa casa fazer uma visita. Eu estou falando isso porque ele já falou de púlpito, então me dá o direito. E aí ele chegou lá, e a irmã veio e ofereceu o doce para ele, um pedacinho. E ele falou, irmã, ficou com respeitos humanos até naquela época de rejeitar. Mas aí ele pegou com o guardanapo, foi, abriu e colocou dentro da bolsa da pastora Márcia, enquanto a mulher não olhou. Passou um pouquinho, a mulher falou assim, pastor, o senhor gosta mesmo, né? Foi lá e pegou um pedaço maior ainda, e ficou na frente, teve que comer. Então não dá certo isso. Sabe, quando você rejeita o negócio, parece que piora a situação. Sabe, meus irmãos, né? Quem não quer conhecer a Deus, também não pode ser seu ministro. Não pode. Não pode ser. Não podemos ser rotulados de ignorantes, estúpidos e brutos. Os evangélicos são rotulados dessa forma, que é um povo ignorante, sem conhecimento. Sabe, mas saiu uma pesquisa essa semana no jornal Estado de Minas, que os evangélicos têm crescido. E uma das ferramentas que tem usado meios de tecnologia que as outras religiões não usam. Então significa que não é um povo tão bobo assim. Eu não sei se você sabe, mas hoje a leitura gospel, a leitura evangélica tem crescido de uma forma extraordinária, que os meios seculares querem estar publicando também. Então significa que não é um povo leigo, mas muitos ainda nos reconhecem dessa forma. Muitos nos veem dessa forma. Sabe, a Bíblia fala em 1 Pedro 2,2, que desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meus irmãos, a Bíblia não é apenas um livro, ela é a própria palavra de Deus. Nós precisamos de fato crescer nela, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus tem o poder para nos transformar. Mas como nós seremos transformados pela palavra de Deus se nos alimentamos dela somente aos domingos? Como? De que maneira? Sabe? A nossa igreja, isso foi uma das ferramentas que me ganhou para Jesus, porque quando o Senhor me alcançou, eu já era professor. E eu fui convidado por uma amiga da minha noiva, era noiva ainda, para participar de um culto evangélico. E quando eu cheguei nesse culto evangélico, numa igreja chamada Videira, lá em Goiânia,
eu vi um gordinho pregando. E esse gordinho pregava com muita propriedade, muito culto. A palavra não era apenas algo relacionado somente à Bíblia. E eu comecei a olhar com uma ótica de professor. Ó, esse gordinho é bom, vou voltar de novo. E aí eu fui descobrindo que naquela igreja havia cursos que promoviam o crescimento das pessoas. Nós não queremos religiosos. O mundo está cheio de religiosos. Nós queremos pessoas que querem aprender e crescer na palavra de Deus. E aí eu fiquei sabendo que tinha um curso que eles chamavam de cursão. Falei, o que é esse negócio de cursão? É um curso muito grande? É apenas uma terminologia que foi sendo coloquial, mas significa que é o curso de maturidade no espírito. Falei, como assim? O espírito precisa amadurecer? Explica esse negócio de novo. E eu comecei a fazer esse cursão. Irmãos, quando eu me tornei um evangélico, uma das coisas que eu queria era aprender sobre a palavra de Deus, era aprender sobre a Bíblia, que na religião que eu estava, infelizmente não ensinavam. Sabe, eu fui católico 30 anos da minha vida, 30 anos, louvo a Deus por isso, sabe, mas chegou um momento que estava faltando instrução, com todo o respeito que eu tenho por essa igreja, mas faltava. Chegava no domingo, tinha um formativo como esse, e era aquela questão mecânica, onde as pessoas ficavam olhando o relógio para ir embora. Estava faltando, eu queria aprender um pouco mais. Eu queria de fato conhecer quem de fato era Deus, porque na minha concepção, só o fato de eu ir à igreja aos domingos, eu podia pecar a semana inteira. E eu ia lá, tomava um banho da igreja, e estava ali para pecar de novo. Essa era a minha concepção. Mas eu acho que tinha mais. E quando eu comecei a fazer o cursão, que é o curso de maturidade no Espírito, eu fui entendendo que de fato, quem é Deus, e o que Ele quer para a minha vida, e quem eu sou nele. A primeira matéria do cursão foi algo revelador para mim. Eu era professor de biologia, dava aula de anatomia, mas eu sempre fui fascinado pelo corpo humano, porque é um negócio extraordinário, é perfeito. Nós é que estragamos ele. Você sabia disso? Você não sabe comer, você não sabe beber, você não sabe dormir, você não sabe usar o seu corpo. Eu falo porque eu também não sei. Até sei, mas infelizmente sou negligente nisso. Não faço exercício físico, sou sedentário, não tenho horário para comer, sabe? Não como uma comida balanceada. Você come mais do que você precisa. E come errado. A comida do brasileiro era o quê? Carboidrato puro. Arroz, feijão. Sabe? Então não dá certo isso. E aí eu fui entender que eu sou um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. E eu fui vendo a diferenciação, porque a Bíblia ela é muito ampla, é um negócio extraordinário. E aquilo foi me fascinando. Olha aqui para mim, eu já estou quase encerrando. Sabe, o cursão ele tem o propósito de instruir irmãos na palavra de Deus. Quando você estiver fazendo o cursão, você vai entender de fato que áreas da sua vida às vezes não dão certo, porque você não conhece elas. E isso mudou a minha vida. E isso foi me cativando, que era uma igreja de instrução. Irmão, poucas igrejas no Brasil têm uma livraria. Nós temos aqui um manancial de vida ali, ó, de instrução, de literatura. Sabe, está à disposição de todos ali.
Quando você passa no encontro você já está recebendo instrução, aprendizado, revelação da parte de Deus. Quando você faz o anjo da guarda, que é a consolidação, da mesma maneira. E quando você entra para fazer o cursão, você fala, meu Deus, o que é isso? Quanta riqueza, da qual eu não conhecia. Sabe? Então mas há um tempo para o crescimento. Não há crescimento sem ensino. E não há ensino sem preço. Não há. Aquilo que é de graça você rejeita. Todo mundo quer aquilo que é gratuito, mas você rejeita. A Universidade Federal, ela é pública. Ou seja, você não paga uma mensalidade para entrar, para estudar lá. Verdade? Todavia, o vestibular dela é caríssimo. Você tem que estudar muito para você entrar ali. Você tem que gastar muito dinheiro para você entrar ali. Com cursinho, com livros, com tempo, com esforço, para você conseguir entrar e fazer um dos seus cursos. Agora, se você chega numa universidade, e eles falam o seguinte, olha, vem para cá, estuda aqui com a gente, que você não vai precisar fazer vestibular, você não vai pagar mensalidade, e nós vamos dar todos os livros para você. Você iria estudar nessa faculdade? Sim ou não? Não ia, tem certeza. Passou, mas é de graça. Mas você não ia, porque você ia duvidar. Foi isso aqui, está muito de grátis. Não sei se eu vou fazer isso. Sabe, meus irmãos? Então, de fato, há um preço a ser pago. Para você fazer o cursão, você vai ter que se dedicar, vai ter que às vezes abrir mão do descanso da sua tarde de domingo, você vai ter que vencer o cansaço, a indisposição, mas somente vencedores estão dispostos a pagar um preço para conhecer a Deus. É muito fácil você desistir do que você pagar um preço. Infelizmente muitos querem desistir. Outro princípio fala da inspiração. Não há crescimento sem o fator da inspiração. Há pessoas que te inspiram, há pessoas que te fazem crescer. Eu digo sempre para os jovens, você deve andar com pessoas que promovem o seu crescimento e que não querem pisar em você e te levar para o mau caminho. Pessoas que às vezes te confrontam para você crescer, para você avançar. Irmãos que chegam assim, falam, lê esse livro aqui. Não dou conta de ler. Não, eu vou ler com você, vou estudar com você. Sabe? O que você mais encontra hoje são esses pseudos amigos que querem te oferecer uma droga, que querem te levar para o pecado, que querem te levar para a prostituição. Essas pessoas não são seus amigos. Rejeita esse tipo de gente ao seu lado. Você vai ser conhecido com quem você anda. Eu quero ser conhecido como homem de Deus, porque eu ando com homens de Deus. Homens que promovem o meu crescimento. Homens que me apertam, que me arrocham. Que eu falo, opa, eu tenho que avançar. Louva a vida do pastor Sérgio, que promove meu crescimento. Esses homens ficam te pressionando, que são cheios do Espírito. Você fala, opa, também tem que ser. Homens que oram, que leem a palavra, falo, opa, também tem que orar. Porque eu não quero perder isso. Sabe, eu tenho homens que inspiram a minha vida, que são modelos. Pastora Luiz é um modelo de homem de Deus para a minha vida. Pastor Naor é um modelo de homem de Deus para a minha vida. Pastora Zemar, meu Deus, quero ser igual a ele, só que com cabelo. Tá gravando? Corta isso. Então terça-feira ele vai ver. Sabe, eu quero ser um modelo para esses jovens. Quero ser. Tenho falado para eles. Falo o seguinte, você tem chamado? Tem. Eu falei, eu também tenho. Você quer ser pastor? Quero. Eu falei, eu também quero. Aí eu falo para eles, falo assim, olha, eu tenho chamado, já sou pastor. Eu falei, você está estudando? Não, pastor, porque eu quero chamar. Eu falo, bom,
tem um diploma pelo menos para você rasgar então. Pelo menos para você servir de modelo. Hoje eu posso falar com propriedade. Eu posso falar para você, porque eu tenho. Não estou aqui querendo trazer glória, livre de mim disso, mas eu quero ser um modelo para você. Meu filho, se eu estudei, qualquer um pode. É sério. Se eu me formei, então você também pode. Você pode. Minha vida inteira eu estudei em escola pública. Quando eu fui fazer um cursinho pré-vestibular, que eles passaram uma matéria ali para mim, pastor Sérgio, eu falei, que é isso? Falou, gente, eu vou ensinar uma coisa básica aqui para vocês, que todo mundo sabe. E começou a escrever aqueles negócios. Eu falei, que negócio é esse? Matemática, eu até arrepiava, filho. Eu falei, meu Deus, que é isso? Por quê? Porque era algo muito estranho. Mas eu decidi pagar um preço. Decidi. Eu fui pagar um preço e estudar. Sabe? Então não foi fácil. Eu não estou dizendo para você que será fácil, mas é recompensador. Hoje eu posso dizer, eu tenho 3 diplomas para rasgar. 3 diplomas para fazer diferença, para ser modelo para você. Nós precisamos crescer aqui, ó. Nós vamos começar, esse mês começou as inscrições para o cursão, para o CTL. Sabe, eu quero te desafiar a fazer. Porque isso fala de crescimento, isso fala de fome, isso fala de você fazer a diferença, de você ser modelo para outros que estão chegando. Quando eu chegava assim e vi um líder lá na videira, eu falei assim, e aí, você faz o que aqui? Eu sou líder. O quê? Você é líder? Eu falei, há quanto tempo? Há 1 ano. 1 ano você já é líder, há 1 ano. Irmãos, sem mentira. Eu ficava assim, perplexo, eu ficava assim, falei, gente, ele é líder. Eu conversei com um líder, ele já é líder há 1 ano, e eu converti na rede de jovens, então eram jovens, ia nos encontros, você é crente há quanto tempo? Há 5 anos, há 5 anos, meu Deus, sabe, modelo, fizeram diferença na minha vida. A pergunta é, você está fazendo diferença na vida de alguém? Se não tiver, cresça para fazer. Sabe, cresça. Né? Outra questão fala da tribulação. A adversidade ela é importante para o nosso crescimento. Mateus 7,26 diz que, e todo aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Tem gente que ouve e não pratica. Às vezes a tribulação vem para checar as suas bases. Eu conhecia Jesus porque eu estava passando por uma tribulação. Não espere passar. Cresça antes, avance antes, sabe? Pastor, isso quer dizer então que o melhor é a crise? Não, não é a crise. Mas o melhor é vencer as crises. Quando você passa por uma situação e desiste, que é o mais fácil, você vai ficar com isso registrado. Mas quando você vence aquela crise, aí é a glória de Deus. Aí é a glória. Semana eu estava conversando com o irmão e falou, pastor, eu estou apertado porque se eu reprovar nessa matéria eu vou perder minha bolsa. Eu falei, então vai estudar, filho. O que eu posso fazer por você? Vai estudar. Bom, essa matéria eu não sei, mas eu posso ficar junto com você se você quiser. Mas venceu a crise. Perguntei para ele, e aí? Passei, pastor, glória a Deus. Venceu uma crise. Venceu uma crise. Sabe, meus irmãos, né? Após vencer a luta, nós crescemos em fé. Quando você vence uma luta, você cresce em fé. E para concluir, fala também do tempo. Não há crescimento instantâneo. Diga para o irmão que está do seu lado, não há crescimento instantâneo. Todo crescimento instantâneo, ele é superficial. Lançou aí, vou fazer um curso de medicina por correspondência. Eu fui professor de um curso de enfermagem lá em Goiânia. E eu
dei uma matéria para esses alunos lá, mas teve um dia que eu passei mal de cólica de rins, tive que ser internado, e veio um jovenzinho lá, vestido de branco, com uma agulha desse tamanho, aí puxou meu braço, falou: opa, o que você quer aqui? Não, me dá o seu braço aqui que nós vamos ter que te medicar. Eu falei: não, que negócio é esse? Onde você fez o curso? Qual escola que você fez o curso, rapaz? Eu fiz a escola tal. Eu falei: não, então pode, não foi na que eu dou aula, não. Sabe, meus irmãos? Então, não há crescimento instantâneo. Mas eu quero dizer para você que esses 6 meses que você vai passar aqui, de agosto até dezembro, vai mudar a sua vida, vai marcar a sua história. Você que fez o cursão e vai estar ingressando no CTL, se você acha que o cursão foi bênção, é porque você não tem noção do que você vai ter no CTL. Seus olhos serão abertos de uma maneira sobrenatural. Se você acha que o alimento, a cerejinha do bolo já foi, de fato, o cursão, é porque você não tem noção do que você vai ter no CTL. Você que já fez o CTL, você não tem ideia do que Deus vai fazer quando você ingressar no seminário pastoral. A comida ela só vai melhorando. Uma criança quando toma o leite é uma delícia para ela, mas um adulto como quando uma picanha, hein, Éder? É um negócio fabuloso. Eu gosto muito de leite, mas não troco por uma picanha não. Eu quero a picanha, eu quero o melhor, sabe? Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Sabe, você não pode adiar o processo de crescimento em sua vida, mas você pode retardar esse processo. O crescimento, ele é um fator que vai acontecendo, mas você pode retardar ele, você pode atrasar. Se porventura você não faz, não se instrui, você perde nada 6 meses da sua vida, que vai prejudicar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite.